Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje na aula de História nós vamos trabalhar a apostila nas páginas 15 até a 18. Então, vai lá no seu material, pega a apostila e abre na página 15. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a história de vocês, tá bom? Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre objetos, documentos, tá? Que fazem com que vocês se lembrem, né, da história de vocês. Registro da memória. Minha história em documentos e objetos. O poeta Mário Quintana escreveu a respeito de uma lembrança de quando era criança. Vamos conhecer a história? Me lembro. É assim que se diz me lembro, quando uma lembrança vem vindo de muito longe. Lembro-me é quando chega de repente. Quando a gente fala, né? Nossa, lembrei de uma coisa. Então, essa lembrança ela vem de repente na nossa memória. Me lembro que, ao vir matricular-me no ginásio em Porto Alegre, estava se terminando de construir o grande hotel. Um senhor amigo da família, e dado as letras, levou-me por uma daquelas tardes de sábado para as quais se abriam, como para o céu, as portas do internato. A ver as obras do grande hotel, fomos até o cimo do último andar. Aí no textinho tem 3 palavras que estão destacadas de outra cor. E no finalzinho da página tem como se fosse um dicionário explicando para a gente o que é cada uma delas. Ginásio. Antiga denominação dada ao ensino fundamental, aos anos finais, hoje, né, que seria o Fundamental 2. Então, quando ele entrou para o ginásio, que é do 6º ao 9º ano hoje, tá? Então, ginásio antigamente, quando vocês saem, né, do 5º ano e vão para o Fundamental 2, antigamente era chamado de ginásio. Então, é uma parte da nossa escolaridade. Internato. O que é internato? É uma escola onde os alunos moram na escola. Eles ficam como se... por isso que fala internato, porque é como se eles ficassem internados lá. Então, eles moram, né? E estudam no mesmo lugar. E cimo. O que é a palavrinha cimo? É a parte mais alta do lugar. Né? Então, aí no caso, é a parte mais alta que eles estão falando, né? Do hotel, não é? Fomos até o cimo do último andar. Na verdade, eu acho que eles estavam no internato, né? E estavam vendo a construção do hotel. Acho que é isso, não é? Bom, continuando. No texto, sublinho uma das lembranças que Mário Quintana tinha da infância. Vocês sabem que o Mário Quintana, né? É um escritor, né? E muito antigo, tá? Eu não sei se ele já morreu. Será? Não sei, gente. Vou falar para vocês. E aí ele está se lembrando de coisas de quando ele era criança. Então, nós vamos lá no texto e nós vamos sublinhar as lembranças, né, que o Mário Quintana tinha da sua infância. Então, lá ele fala do quê? Do ginásio, quando ele foi para o ginásio, né? E da construção desse grande hotel. São as 2 lembranças que ele está se referindo aí nesse texto. Essas lembranças do Mário Quintana é um acontecimento antigo ou recente? Aconteceu há muito tempo, então a gente vai marcar X no antigo, certo? Agora nós vamos para a página 16. Assim como aconteceu com Mário Quintana durante a vida, surgem lembranças de alguns momentos de nossa história pessoal. No entanto, às vezes, não conseguimos nos lembrar de algo que aconteceu conosco. A lembrança daquilo que não recordamos, mas sabemos que aconteceu, pode ser resgatada de diversas maneiras. Então, vamos ver aí, aqui na nossa apostila vai citar, né, como que a gente pode resgatar as nossas lembranças. Então, vamos lá. Por meio de alguém que viu o acontecimento e pode nos contar a respeito dele. Então, aqui a netinha está conversando com a vovó, né, acredito, né. Eu não sei, será que é a vovó? Eu tô achando que é o filhinho conversando com a mamãe, gente, não é a vovó, não.
Então, na verdade, quando eu converso com alguém, né, que já viveu, pessoas próximas a mim, a minha avó, a minha tia, a minha madrinha, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão mais velho, eles sabem contar, né, coisas de quando a gente nasceu. Então, eu posso perguntar para alguém, conversar com alguém, ou por meio de algum cartão ou documento. Pode ser a nossa carteirinha de vacinação, pode ser o papelzinho que vem do hospital no primeiro dia, a pulseirinha que a gente põe no braço, tá? Meu primeiro ano de vida, que é um convite de aniversário. Também pode ser um convite, uma lembrancinha do aniversário que a mamãe guardou, né? Então, tudo isso serve como forma da gente resgatar as nossas lembranças. Por meio de vídeos ou fotografias. Quando eu olho os meus álbuns de quando eu era bebê, vídeos, né? Tudo isso ajuda a gente a lembrar de coisas que a gente viveu, mas como era muito bebê, a gente não se lembra, não é? Então aqui vocês vão marcar X, né? Em qual formas dessas aí vocês podem se lembrar, né? Vocês podem resgatar alguma lembrança que vocês tiveram, certo? Marquem X. Tem 3 bolinhas aí, vocês podem marcar X se vocês conversaram com a vovó, com a mamãe, com a irmã mais velha, o irmão mais velho. Se tinha algum cartãozinho, algum convite de aniversário, a carteirinha de vacinação. Ou se tinha fotos ou vídeos, né, que vocês também viram e conseguiram se lembrar de alguma situação. Continuando agora na página 17. Interpretando. Observe essas imagens e em seguida faça o que se pede. Pinte as imagens que mostram situações que você lembra ter vivido. Então, aqui não é uma situação que você não se lembra. Aqui você vai pintar, né, do que você se lembra, tá bom? Então, você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Então, você vai pintar. Você se lembra que você já foi um bebê recém-nascido? Acho que essa não, né, gente? Porque você precisa de alguém. Você precisa de uma memória, né? Ou então de que uma foto, um vídeo, ou alguém contar para você, alguma coisa para você se lembrar de quando você era bebê. Dei os meus primeiros passos. Você lembra quando você começou a andar? Eu também acho um pouco difícil lembrar, né? Porque geralmente a gente começa a andar com 10, 11 meses, um ano. Então, às vezes a gente não vai se lembrar dessa fase, a não ser por meio de vídeos, né, que a mamãe filmou você aprendendo a andar. Fui ao primeiro dia de aula do primeiro ano, então quando você foi para a escola a primeira vez, tá? Ali tá falando, se você se lembra de quando você foi para a escola. Às vezes você não vai se lembrar de quando você entrou do maternal, mas você se lembra do primeiro dia de aula do segundo ano, do prézinho, né, que seria o primeiro ano, o antigo prézinho, primeiro ano, do jardim 2, tá? Então, vocês vão pintar a imagem, as imagens, né, de coisas que vocês se lembram, tá bom? Aqui. Isso é na página 17. Então, aqui vocês não precisam nem da ajuda da mamãe, nem de foto, nem de conversar com ninguém. Aqui você vai puxar lá na sua memória o que você se lembra, certo? Página 18. Conversar com outras pessoas a respeito do passado pode nos ajudar a recordar momentos e a descobrir parte da nossa história de vida. Bom, como a tia Fer já falou na página anterior, sempre que eu converso com alguém sobre a minha infância, né, sobre quando vocês eram bebê, no caso, desculpa, infância não, vocês estão vivendo a infância agora, de quando vocês eram bebê, vocês vão descobrir muita coisa da história de vocês, o que aconteceu no dia que você nasceu, né, foi aquela correria, a mamãe passou mal, ou ela marcou, né, a cesárea, como que foi? É hora de conhecer mais sobre a sua história. Então, você vai perguntar para alguém aí da sua família, sobre uma situação que você vivenciou tempos atrás.
Então, ó, pergunte a um adulto de sua família sobre uma situação que você vivenciou tempos atrás. Você viveu, mas você às vezes não se lembra, não é? Então, você vai ouvir essa história ou da vovó, ou da mamãe, ou do papai, e você vai escrever ela aqui. Então, você vai pôr o ano que aconteceu, aonde aconteceu, que é o local, e vai escrever sobre essa situação, né? O que aconteceu, né? Alguma coisa, né? Alguma coisa que ficou marcada, né? Pode ser até o dia do seu nascimento, tá bom? E vocês vão escrever aí, certo? Pra gente terminar. Assim que vocês conversarem com a vovó e terminarem de escrever aí, vocês vão lá no caderninho de desenho de vocês e vocês vão desenhar essa lembrança. Aqui tem umas linhas para a gente escrever o que a gente se lembrou, tá? Então, vocês vão lá no caderno de desenho e vocês vão desenhar essa lembrança sobre essa situação. Então, vocês vão marcar lá, põe título em cima, tá bom? Põe a data de hoje, escreve lá, lembrança de quando eu era bebê, ou de 1 aninho, de 2 aninhos, e aí vocês vão ilustrar, certo? Então, vai completar aqui, tá bom? Às vezes, vocês não vão nem conseguir fazer essa folhinha hoje, não é? Porque como vocês vão ter de conversar com alguém, às vezes agora durante a aula vocês não vão conseguir fazer. Só se a mamãe estiver aí pertinho de você, ou se você conseguir falar com ela pelo zap, tá? Então, se não conseguir, não tem problema de não fazer agora, tá? Então, terminando de conversar com a mãe, você vai escrever e depois vai desenhar no caderno de desenho e vai mandar uma foto das páginas e depois do caderno de desenho, certo? Aqui está falando, né, que é uma entrevista. Então, você vai como se você fosse entrevistar alguém da sua família que sabe um pouquinho sobre alguma situação que você viveu, mas que você não se lembra, certo? Não precisa ser feito hoje se a mamãe não estiver aí pertinho de você. Se ela tiver, você já pode fazer agora durante a aula, certo? Então, tchau, um beijo e até a próxima aula.